Lição de número 3, 18 de janeiro de 2026. O Pai enviou o Filho. Texto áureo. Nisto se manifestou o amor de Deus para conosco, que Deus enviou seu Filho unigênito ao mundo para que por ele vivamos. 1 João capítulo 4, verso 9. Verdade prática. O envio do Filho revela o amor do Pai e a perfeita unidade da Trindade no plano da salvação, garantindo a redenção e a adoção dos crentes. Leitura bíblica em classe está em João capítulo 3, versículos 16 e 17. 1 João capítulo 4, versos 9 e 10, e Gálatas capítulo 4, versos 4 ao 6. João capítulo 3. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou seu Filho ao mundo não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. 1 João capítulo 4, versos 9 e 10. Nisto se manifestou o amor de Deus para conosco, que Deus enviou seu Filho unigênito ao mundo para que por ele vivamos. Nisto está o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou e enviou seu Filho para propiciação pelos nossos pecados. Gálatas capítulo 4, versos 4, 5 e 6. Mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de Pai. E porque sois filhos, Deus enviou aos nossos corações o Espírito de seu Filho que clama, Abba, Pai. Introdução. No plano eterno da redenção, o Pai é quem envia o Filho para salvar o mundo. Esta verdade revelada nas Escrituras manifesta o amor do Pai e a reafirma a unidade e a missão da Santíssima Trindade. Nesta lição veremos como o envio do Filho unigênito de Deus, a segunda pessoa da Trindade, revela em profundidade a suprema expressão do amor de Deus, a plenitude do tempo para a redenção e a obra perfeita da Trindade na salvação. Tópico 1. O envio do Filho e o amor do Pai. O amor incondicional do Pai. O envio de Jesus Cristo, o Filho unigênito do Pai, é a maior demonstração do amor de Deus ao mundo. João capítulo 3, verso 16. O verbo grego para este amor é agapao, e o substantivo é ágape. Expressam a natureza essencial de Deus. 1 João capítulo 4, verso 8. E a busca pelo bem-estar de todos. Romanos capítulo 15, verso 2. Conforme usado acerca de Deus, manifesta interesse profundo e constante de um ser perfeito para seres completamente indignos. Vini 2002, página 395. Ensina que o amor de Deus não foi motivado por mérito humano. Ele amou o mundo rebelde e perdido, e enviou seu Filho não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. João capítulo 3, verso 17. Este amor alcança toda a humanidade, é incondicional, plenamente gracioso, sacrificial e absoluto. Efésios capítulo 2,
versos 4 e 5. A iniciativa soberana de Deus. Desde a eternidade, antes da queda do Éden, Deus traçou um plano de redenção em Cristo. Efésios capítulo 1, versos 4 e 5. Até mesmo anterior à fundação do mundo, o Filho já estava destinado para nossa salvação. 1 Pedro capítulo 1, versos 18 ao 20. Deus, em sua soberania e seu imensurável amor, tomou a iniciativa de enviar o Salvador, cumprindo seu eterno propósito de redenção. Efésios capítulo 1, verso 9. A Escritura ratifica que o amor divino antecede qualquer atitude humana. Não em que nós tenhamos amado a Deus, mas que Ele nos amou e enviou seu Filho para propiciação pelos nossos pecados. 1 João capítulo 4, verso 10. Portanto, a iniciativa da salvação não parte do ser humano, mas de Deus, em sua soberania, misericórdia e compaixão. Deus decidiu agir em favor da humanidade caída. Romanos capítulo 3, versos 24 e 26. Capítulo 5, verso 8. O envio do Filho e a Trindade. Embora a missão do Filho seja descrita por meio do verbo enviar, João capítulo 3, versos 17, 18 e 34. A ideia aqui é de um presente gracioso de Deus. 1 João capítulo 4, verso 10. Em seu amor soberano, o Pai ofereceu sua dádiva mais preciosa, o seu Filho unigênito, para que por ele vivamos. 1 João capítulo 4, verso 9. Essa doação não implica hierarquia na Trindade. O Pai, o Filho e o Espírito Santo possuem a mesma natureza divina. João capítulo 1, verso 1. Capítulo 10, verso 30. E capítulo 14, verso 26. A distinção observada é funcional, relacionada ao plano da salvação. O Filho é enviado para realizar a redenção. João capítulo 6, versos 38 e 40. Essa dinâmica revela harmonia e unidade da Trindade. Uma única vontade e um único propósito. O envio do Filho é, portanto, uma expressão do amor de Deus. O envio do Filho é, portanto, uma expressão do amor do Deus triuno, que resplandece em toda a história da salvação. Efésios capítulo 1, versos 13 ao 14. Tópico 2. O Filho e a plenitude dos tempos. A preparação histórica e religiosa. O envio de Cristo não foi um plano improvisado, mas um desígnio eterno, cumprido na plenitude dos tempos. Gálatas capítulo 4, verso 4. Indica que a vinda do Messias se deu no tempo determinado pelo Deus Pai. Romanos capítulo 5, verso 6. A Trindade, em perfeita sabedoria e unidade, determinou o momento exato para a execução do plano redentor. Efésios capítulo 1, versos 10 e 11. Historicamente, o domínio romano construiu estradas e rotas comerciais que contribuíram para a disseminação do Evangelho. A cultura grega unificou o mundo por meio do grego koiné, tornando possível a escrita do Novo Testamento em uma língua conhecida e popular. No judaísmo, apesar da rejeição dos líderes entre o povo, a expectativa messiânica estava elevada. Lucas capítulo 2, versos 25 ao 38. Isso sinaliza que Deus preparou o cenário para a chegada do Salvador. Atos capítulo 17, verso 26. O Filho nascido sob a lei. A Escritura afirma que o Filho veio nascido de mulher, nascido sob a lei. Gálatas capítulo 4, verso 4, parte B. A expressão nascido de mulher reafirma que Cristo assumiu a nossa natureza humana.
Hebreus capítulo 2, verso 14, Filipenses capítulo 2, versos 7 e 8. Ele encarnou e experimentou as fraquezas humanas, exceto o pecado. Hebreus capítulo 4, verso 15. Cumpriu-se assim a profecia: eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho. Isaías capítulo 7, verso 14. Mateus capítulo 1, verso 23. Mostrando que sua vinda foi obra soberana de Deus. A declaração nascido sob a lei significa que Jesus cumpriu todas as exigências da lei mosaica. Mateus capítulo 5, verso 17. Ele foi o único homem a cumprir plenamente a lei de Deus, sem a transgredir em momento algum. 1 Pedro capítulo 2, verso 22. Sua vida de obediência foi necessária para que pudesse oferecer um sacrifício perfeito em favor dos pecadores. Hebreus capítulo 7, versos 26 e 27. A adoção de filhos. A obra do Filho não apenas trouxe perdão, mas também nos concedeu a posição de filhos adotivos. Gálatas capítulo 4, verso 5. Cristo é o único Filho de Deus por natureza. João capítulo 1, verso 18. E os crentes tornam-se filhos por adoção. João capítulo 1, versos 12 e 13. A prática da adoção não fazia parte do sistema legal judaico, mas era comum e bem conhecida entre os gentios. Paulo enfatiza que foi do agrado de Deus inserir no plano da salvação que os salvos fossem adotados como filhos. Efésios capítulo 1, verso 5. O espírito de adoção habilita os salvos a clamarem Abba, Pai. Gálatas capítulo 4, verso 6. Esse termo aramaico, Abba, papai, empregado na interação entre o filho e o pai, indica respeito e confiança. Essa adoção e intimidade é aplicada pelo Espírito Santo. Romanos capítulo 8, versos 15 e 16. Demonstrando novamente a atuação inseparável da Trindade na salvação. Tópico 3. A Trindade no plano da salvação. A vontade do Pai realizada pelo Filho. O Filho veio ao mundo para cumprir a vontade do Pai. Eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. João capítulo 6, verso 38. Essa vontade, segundo Cristo, é que nenhum daqueles que o Pai lhe deu se perca, mas tenham a vida eterna. João capítulo 6, versos 39 e 40. A obediência de Jesus é perfeita, revelando plena submissão ao Pai. Ele mesmo testifica, porque eu faço sempre o que lhe agrada. João capítulo 8, verso 29. Essa obediência alcançou o clímax na entrega voluntária de sua vida por amor, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Filipenses capítulo 2, verso 8. Por meio de sua vida sem pecado e morte sacrificial, a justiça de Deus foi plenamente satisfeita. Romanos capítulo 3, versos 24 e 26. Em Cristo vemos a expressão sublime da obediência, do amor e da unidade perfeita na Trindade. A mediação exclusiva do Filho. O Filho é o único caminho de acesso ao Pai. Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. João capítulo 14, verso 6. Esse acesso é exclusivo porque ele é a revelação plena do Pai. João capítulo 1, verso 18. E o único que pode satisfazer justiça divina mediante o seu sacrifício no Calvário. Hebreus capítulo 9, verso 15. A exclusividade da mediação de Cristo está enraizada na estrutura trinitária. O Pai enviou o Filho, João capítulo 3, verso 16,
O Espírito Santo testifica do Filho, João capítulo 15, verso 26. Assim, o caminho para o Pai passa necessariamente pela aceitação do Filho, conforme ensina as Escrituras, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. 1 Timóteo, capítulo 2, verso 5. Desse modo, a salvação ocorre unicamente por meio da fé em Cristo. Atos, capítulo 4, verso 12. A aplicação da salvação pelo Espírito. O Espírito Santo, chamado de Consolador e Espírito da Verdade, foi enviado pelo Pai e pelo Filho. Jesus disse que o Espírito viria para convencer o mundo do pecado e da justiça e do juízo. João capítulo 16, versos 8 ao 11. É o Espírito que ilumina a mente para o conhecimento de Deus. 2 Coríntios capítulo 4, verso 6. Ensina a verdade. João capítulo 14, verso 26. Regenera os pecadores. Tito capítulo 3, verso 5. Sela os que creem. Efésios capítulo 1, verso 13. Opera a santificação progressiva. 2 Tessalonicenses capítulo 2, verso 13. E assegura a perseverança dos crentes. Filipenses capítulo 1, verso 6. Além disso, o Espírito glorifica o Filho, pois foi enviado para testificar de Cristo. João capítulo 15, verso 26. Revelando sua pessoa e obra ao coração humano. O Espírito nunca age independentemente do Filho ou do Pai. Sua missão é intrinsecamente a de exaltar a glória do Deus triuno. João capítulo 16, versos 13 e 14. Conclusão. O envio do Filho pelo Pai revela o amor eterno e soberano de Deus e destaca a perfeita unidade da Trindade na obra da salvação. Deus não apenas amou o mundo, mas agiu em favor dele, enviando seu Filho no tempo certo, para redimir os pecadores. O Filho, em obediência plena, realizou a redenção. E o Espírito Santo, em sua atuação eficaz, aplica a salvação ao coração dos crentes. Conhecer essa verdade fortalece nossa fé e nos convida a adorar com gratidão o Deus triuno que nos salvou.